O Milwaukee Bucks acaba de ganhar a sua segunda taça na história da NBA, atrás da grande performance de Giannis Antetokounmpo, que completa o seu currículo como jogador da NBA com apenas 26 anos. Giannis é agora 2 vezes MVP, 1 vez MVP das finais e campeão da NBA. Mas hoje vamos discutir um pouco mais o título de Milwaukee e não apenas a performance de Giannis. Mas cara, você ainda faz parte dos 84% que assiste meus vídeos e não se inscreve no canal? Mano, para de perder conteúdo de basquete grátis e se inscreve logo no canal com o sininho ligado. Você não vai se arrepender e estará ajudando o basquete a alcançar mais gente no Brasil. Mas agora chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Fazia 50 anos que Milwaukee não venceu uma taça da NBA. A última que eles venceram foi em 1971, quando Oscar Robertson e Kareem Abdul-Jabbar, que ainda se chamava Lew Walsinger, levaram à cidade de Milwaukee uma taça da NBA. E hoje, Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Jrue Holiday, o arruaceiro Bobby Portis, dei um destaque um pouco extra aí pro Bobby Portis, mas enfim, Giannis e companhia levaram a segunda taça para Milwaukee. E agora vamos estar discutindo os pontos que levaram Milwaukee principalmente a superar Phoenix nessas finais da NBA. Bom, primeiramente, vale mencionar que Antetokounmpo é simplesmente um jogador imparável. Ele é a definição de bully ball e dominância, cara. Desde Shaquille O'Neal, eu acho que ele é o cara que mais domina o garrafão na NBA. Ele parte pra cima da defesa sem medo, tem muita agressividade para atacar a cesta, cavar faltas. Ele que, por sinal, não teve um bom aproveitamento nos lances livres durante esses playoffs, mas quando importou no jogo 6, ele matou todos e, cara, fez praticamente 50 pontos numa final de NBA, levou o prêmio de MVP das finais pra casa muito merecidamente, né? Mas bom, ficar falando somente do Giannis é meio que chover no molhado, então vamos falar um pouco dos outros coadjuvantes que ajudaram muito a equipe de Milwaukee a levar a taça, a começar por Chris Middleton. Um jogador de altos e baixos, é verdade, mas que conseguiu se manter até bastante consistente durante essa série. Eu já sabia que ele seria um fator X determinante para superar Phoenix nessa série, e apesar dele ter alguns jogos um pouco abaixo, ele manteve uma consistência assim, bem razoável e bem aceitável. Teve inclusive um jogo que ele fez 40 pontos e foi o principal jogador em quadra, além de ter feito muito bem o seu papel de pontuar. Agora outro jogador, esse sim que ao meu ver foi o principal fator X assim determinante que levou Milwaukee a superar Phoenix, e esse jogador é Jrue Holiday, que fez o seu papel de forma perfeita. Holiday é aquele jogador que mata a bola de 3 e marca, cara. E ele fez essas duas coisas muito bem. Ajudou a conter o CP3, matou bolas de 3 e teve aquela jogada sensacional no final do jogo 5, que, cara, foi simplesmente sensacional e vai entrar para a história como uma das principais jogadas da história das finais da NBA. Vai ter quem diga que esse foi o momento determinante para a conquista de Milwaukee, mas eu acho que o principal momento que fez Milwaukee renascer na série foi ali no jogo 4, no qual eles ganharam por 6 pontos e conseguiram empatar a série em 2-2. Ali, cara, eu acho que Phoenix estava com a faca e o queijo para eles sim botarem uma mão na taça, né? Esse, por sinal, foi um jogo que Chris Paul foi bem mal, tendo apenas 10 pontos e 4 turnovers. E cara, se ele aparecesse para jogar naquele jogo, Phoenix abriria 3-1 e ficaria com a taça bem encaminhada, né? Uma vantagem de 3-1 é bem importante, né? Apesar de jogadores como Curry não acharem tão vantajoso assim. Mas mesmo assim, Chris Paul teve uma série bastante boa. Ele foi um pouquinho inconsistente e teve alguns jogos onde ele poderia ter sido melhor, mas de maneira geral ele não merece a culpa. Ele fez o seu papel, orquestrou o ataque de Phoenix e liderou esse time de Phoenix que, cara, ano passado não tava nem nos playoffs. Ele levou esse time, ajudou a levar esse time para as finais da NBA e nessas finais teve um bom papel, mas não foi tão consistente assim e poderia ter sido um pouquinho melhor para ajudar a Phoenix a dar à cidade e a ele a primeira taça da NBA. Outro jogador que foi bem, mas poderia ter sido mais consistente foi Devin Booker. Ele teve vários jogos de 40 pontos, onde ele jogou muita bola, mas principalmente hoje no jogo 6 e no jogo 3, ele foi bem abaixo, tendo um péssimo aproveitamento nos arremessos e deixando realmente a desejar.
Se Booker aparecesse no jogo 6 e tivesse um aproveitamento melhor, com mais pontuação e mais eficácia para pontuar, eu acho que Phoenix poderia sim muito bem ter forçado um jogo 7. Ele teve o seu bom momento ali no início do terceiro quarto, mas depois simplesmente sumiu e não ajudou muito o CP3, que nesse jogo 6 foi bem. No jogo 4, que foi uma vitória apertada de Milwaukee, CP3 não teve um jogo tão bom, e hoje no jogo 6, que foi um jogo que Milwaukee também ganhou de um placar estreito, foi um jogo que Devin Booker não se destacou tanto. Então é por isso que eu digo que o que ganhou Milwaukee essa taça foi a consistência, pois em momentos chaves da série, Booker e Chris Paul deram uma certa vacilada, enquanto Giannis, Chris Middleton e Jrue Holiday foram mais consistentes e tiveram boas performances somando todos os jogos. Bom, e se por um lado muitos ficaram felizes com a primeira conquista de Giannis Antetokounmpo, a sua primeira taça da NBA, ele que vem de uma família bem humilde da Grécia, teve bastante desafio e conseguiu chegar no topo da NBA. Por outro lado, muitos ficam tristes por CP3, que continua sem uma taça da NBA. Mas ele ainda assim é um grande jogador, um dos melhores armadores da história da NBA e merece sim o meu respeito também nessa série e também de forma geral. Ele é um jogador que tem uma história fenomenal e essa temporada aqui em Phoenix, na qual ele ajudou o Phoenix a sair de uma posição que não era nem dos playoffs para a final da NBA, ele foi um dos grandes líderes desse jovem elenco do Phoenix e merece muito mérito por isso. Outro fator que foi determinante para Milwaukee levantar essa taça foi o sistema defensivo, principalmente porque conter Antetokounmpo é, ao meu ver, bem mais complicado do que conter Devin Booker e CP3, pois Giannis é um jogador que bate pra dentro e enche muito o saco, cara. Ele vai pra dentro, ele é muito forte, ele é imparável no ataque, ele usa o seu físico e isso abre muitas oportunidades de pontuação para os seus outros companheiros, como o Holiday e o Chris Middleton. Sem falar que, individualmente falando, Holiday e Giannis são muito bons defensores, cara. Em Phoenix, eu não vejo nenhum defensor acima da média, assim, tão melhor e no nível de Holiday e Giannis. Esses dois jogadores são muito bons na defesa e realmente fazem a diferença, e fizeram a diferença nessa série da NBA. Agora só resta saber se nos próximos anos Milwaukee embalará mais taças durante a era Antetokounmpo. Eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês sobre o futuro de Milwaukee e de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee. Vocês acham que nas próximas temporadas Milwaukee ainda vai ter chance e vai competir por mais taças, ou se a taça desse ano será mais uma perdida no meio do oceano igual a que os Bucks venceram em 1971? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas cara, por hoje é só, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo com o que você pensa a respeito do grande Milwaukee Bucks e dessa grande conquista. Mas cara, por hoje é só, falou e até a próxima.